Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática hoje? Então, o tema de hoje é gráficos e eu sou a professora Carla. Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais, aqueles básicos que vocês já sabem, né? O caderno para as anotações. Vamos precisar de uma folha quadriculada. Quem já tem no próprio caderno, pode ser a do caderno. Quem não tem, vai procurar uma folha quadriculada, ou se não tiver na sua casa essa folha quadriculada, pode usar uma folha com linhas mesmo. E se por um acaso não tiver essa com linhas, nós vamos dar um jeitinho depois durante a atividade, certo? E ainda precisaremos do lápis, da régua e da borracha para que a gente possa fazer as atividades, ok? Tempinho para vocês pegarem os materiais. Conseguiram pegar os materiais? Tudo certinho? Então vamos relembrar um pouquinho a aula anterior. Lembram-se que na aula anterior a professora Rosânia fez com vocês um probleminha da família Gorgonzola, que era sobre a Grude e os seus 10 gatinhos? Que ela deveria colocar sapatinhos nos seus gatinhos? E aí ela explicou também as multiplicações por 10, por 100, por 1000. Vocês puderam usar um pouquinho a calculadora, fizeram o jogo, lembram-se? E desta aula havia uma tarefa, né? Então vamos retomar a tarefa? Então haviam 2 exercícios. O primeiro exercício, vocês deveriam multiplicar os números solicitados por 10 e o resultado iriam multiplicar por 10 novamente, lembram? Então, vamos ver se deu certo? Olha lá, eu peguei o 8 e multipliquei por 10, obtive 80. E depois o 80 eu multipliquei novamente por 10 e tive 800, ok? Tenho certeza que deu certo lá, né? O 25 vezes 10, 250. Peguei o 250, multipliquei por 10 novamente, 2.500. 16 vezes 10 deu 160. E depois o 160 multipliquei novamente por 10 e deu 1.600. E aí ele me perguntava assim, o que a gente podia observar nessas multiplicações, né? Quando vocês multiplicaram por 10 e por 10 novamente, o que vocês observaram? Não é o mesmo que multiplicar por 100? Eu não vou lá no final, quando eu chego ao final, ter 2 zeros no final, após o número pedido? Então, ok. Vamos para o segundo? Agora a gente deveria fazer a mesma coisa, só que agora multiplicando por 10 e por 10 novamente. Então, vamos ver os números pedidos. Olha lá, eu precisava pegar o 3 e multiplicar por 10, daria 30. O resultado 30 multiplicar por 10 novamente, deu 300. E o resultado 300 multiplicar mais uma vez por 10, deu 3.000 então. Próximo número, 12 multiplicando por 10, 1.200. Desculpe, 120. 120 vou multiplicar por 10 novamente, aí sim, 1.200. E agora o 1.200, que é o resultado, vou multiplicar mais uma vez por 10 e deu 12.000. Terceiro número, 35, iria multiplicar por 10, deu 350. Esse 350 vezes 10, 3.500. E o 3.500, vou lá multiplicar novamente, 35.000. E aí, o que vocês observaram quando eu multipliquei por 10 e por 10 novamente? Tem alguma coisa aí que vocês se lembram da aula anterior? Então, olha lá, toda vez que a gente multiplica por 10 e por 10 novamente, a minha última multiplicação fica com 3 zeros no final. Então, é a mesma coisa que se eu estivesse multiplicando por 1.000, ok? Tudo certinho, então? Vamos adiante. Para a nossa aula de hoje, eu havia falado que era sobre gráficos. Vocês lembram o que são gráficos? E onde nós usamos os gráficos? Vocês se lembram? Tenho certeza que vocês já viram, pelo
pelo menos um gráfico simples, né? Nos anos de estudo aí, vocês estão no 5º ano, em anos anteriores a gente viu gráficos sim. Então, olha lá. Os gráficos são usados para facilitar a representação e a comparação de certos dados, às vezes do nosso dia a dia, às vezes de uma pesquisa, das informações sobre algo que a gente tem, sobre um determinado contexto. Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. E para isso, nós estamos no início da aula já agradecendo a colaboração de algumas professoras que coletaram os dados para nós. Então, nós temos lá, ó, a professora Marielle e os estudantes do 5º ano E da Escola Lapa. Eles fizeram uma pesquisa e nos encaminharam os dados. A professora Daniele e os estudantes do 5º ano E da Escola Eni Caldeira também fizeram o mesmo. E a vice-diretora Adriana, a professora Silvia e os estudantes do 5º ano A e B da Escola Raul Gelbeck. A todos eles a gente agradece muito, porque os dados vocês vão ver durante a aula que foram muito bons e a gente vai trabalhar com alguns dos dados que eles nos enviaram, ok? Então vamos lá descobrir sobre o que são os nossos gráficos. Olha lá, então alguns dados que a gente coletou e que eles mandaram para nós foram organizados neste quadro. Então este quadro aqui, ó, é sobre as brincadeiras favoritas dos estudantes só do 5º ano E da Escola Lapa. Então ali vocês podem verificar, ó, que, por exemplo, andar de bicicleta, 6 estudantes disseram que gostam. Aí desenhar, 2 estudantes gostam. Brincar de esconde-esconde, são 4. Utilizar o slime para brincar, 1 estudante. Que gostam de andar de roller, 3. Jogos eletrônicos são 7 estudantes. E jogar bola é apenas 1 estudante. E aqui embaixo nós temos a nossa fonte que diz ali, ó, que a pesquisa de opinião foi feita com os estudantes lá em agosto do ano passado. Então, a gente pediu essa pesquisa no ano passado, né? Então, eles mandaram esses dados e a gente vai utilizar agora. Então, vamos lá. Nosso primeiro gráfico é este aqui. Vocês sabem o nome dele? Olha, com desenhos, né? Ele é um gráfico um pouco diferente. Então, o nome dele é pictograma, porque ele é feito a partir da representação. Por exemplo, as crianças que gostavam de andar de bicicleta estão representadas pela bicicletinha. Os que gostam de desenhar têm ali um lapisinho. Então, nesse tipo de gráfico, nós usamos os desenhos para representar, certo? O que mais que eu preciso lembrar no meu gráfico? Meu gráfico precisa ter título, olha lá em cima, ó, título novamente, só que agora está no gráfico, né? Então, brincadeiras favoritas dos estudantes do 5º ano E da Escola Lapa. E preciso também da fonte, novamente aqui apareceu, ó, fonte, pesquisa de opinião feita com os estudantes em 14 de agosto de 2020. Certo? Então, são elementos que a gente precisa sempre prestar atenção, eles sempre estarão nos nossos gráficos. Então, agora é o momento de vocês colocarem a data de hoje, o nome da nossa aula, que é gráficos, e responder essas 3 perguntinhas. Não é necessário copiar o gráfico, tá, gente? Dá muito trabalho, então vocês só vão responder as perguntas, certo? Então, um tempinho para vocês. Ok, estudantes? Vamos lá ver se deu tudo certo? Então, qual foi a brincadeira mais votada? Vocês deveriam olhar no gráfico e perceber lá, né, pelos desenhinhos. Então, os jogos eletrônicos, né, nós tivemos 7 votos. E a menos votada, qual foi? Slime e jogar bola. Tivemos 2, né, com apenas 1 voto, certo? E por último, quantos estudantes votaram? Como é que vocês descobriram isso?
Ah, vocês são espertos, né? A gente teria que ir até o gráfico e contar quantos desenhos tem ali. No total, ó, 6 de bicicleta, 2 de desenhar, 4 de esconde-esconde e assim por diante. Quanto que deu no total? Vamos lá? 24 estudantes votaram, né? Ok? Tudo certo? Então vamos para a próxima. Olha lá. Agora nós trouxemos um quadro aqui, ó, dos estudantes do 5º ano, só dos entrevistados, né? Porque do 5º ano de Curitiba são muitas crianças. Então, dos estudantes que foram entrevistados no 5º ano, ok? Então, os estudantes da escola Lapa, os estudantes da escola Eni Caldeira e da Raul Gelbeck. Então, lá nós colocamos pelas idades. Então, vocês percebam lá. Nós temos estudantes com 9 anos, nós temos estudantes com 10, com 11 e temos estudantes com 12 anos. E aqui nós temos, olha, por escola e nós temos também o total. Então, por exemplo, com 9 anos, a escola Lapa votaram 9 estudantes de 9 anos. Da escola Eni Caldeira, 11 estudantes de 9 anos. E da escola Raul Gelbeck, 4. Então, somando 9 mais 11 mais 4, 24. Certo? Então, só para vocês entenderem aí esse nosso quadro. A partir da pesquisa, então, os dados foram organizados assim, para que a gente possa trabalhar um pouquinho com esses dados, né? Então, estudantes, a partir deste quadro, a gente vai trabalhar com alguns dados nos gráficos. Então, começamos por esse, né? Este gráfico é denominado gráfico de barras. Então, veja, as barras dele estão na horizontal, certo? E aqui nós temos alguns dados interessantes. Olha lá. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que no roxinho nós temos o total de estudantes, mas que aqui, ó, nós temos por escola também os dados. Então, em verdinho nós temos a escola Raul Gelbeck, em vermelho a escola Eni Caldeira e no azulzinho a escola Lapa. Então, nós podemos perceber a idade das crianças e quantos votaram com esta idade. Então, olhem lá. Quando eu quero analisar o que está representando esse gráfico, eu vou olhar pelas cores. Por exemplo, eu quero saber quantos estudantes de cada escola têm 11 anos, né, dos que participaram dessa entrevista. Então, olha lá. Eu sei que, por exemplo, o verdinho é a escola Raul Gelbeck. Então, eu vou lá, 11 anos, o verdinho está até a linha que marca 4 estudantes. E assim aconteceu também com a escola Eni Caldeira, que está em vermelho. Então, na verdade, os dados apresentados aqui são mais facilmente visualizados, tá? Então, vamos adiante. Aqui, nós vamos parar um pouquinho e nós vamos fazer juntos um gráfico com os dados deste quadro que nós temos aqui. Então, nós vamos fazer um gráfico da idade dos estudantes e o total de votantes, tá? Então, agora nós vamos precisar daquele papel quadriculado que vocês tinham, que eu pedi no início. Então, olha lá. Nós vamos fazer aqui utilizando os dados deste quadro. Tudo bem? Então, vamos pegar lá a nossa régua, certo? E aqui nós vamos precisar, vejam lá, qual que é o total, ó? Temos 24, 44, 10 e um estudante de 12 anos. Então, nós vamos ter que pensar como é que nós vamos fazer esse nosso gráfico. Se eu pegar 44 quadrinhos, tá certo? Tá certo, mas vai ficar muito grande. Então, na verdade, nós vamos pegar de 2 em 2. Então, nós vamos contar daqui de cima mais ou menos uns 26 quadradinhos, para daí nós começarmos o nosso gráfico. Então, vamos lá? Contem lá no gráfico de vocês, na folhinha quadriculada de vocês, mais ou menos uns 26 quadradinhos, e aí vocês vão fazer o traço inicial aqui, ó. Olha lá. Deixa eu riscar bem para ele ficar aparecendo. Olha lá, fiz meu traço. Aqui no final, gente, normalmente a gente coloca uma flechinha. Por que será? Para indicar que a minha reta pode continuar se eu assim desejar. Se eu quiser, eu posso continuar. Não vai ser o nosso caso hoje, mas a gente deixa sempre indicadinho ali, ó. A nossa reta pode continuar. E agora eu vou ter que fazer uma outra reta
para colocar os outros dados. Aqui embaixo nós vamos colocar as idades. E aqui nós vamos colocar o total de votantes. Então aqui nós precisamos dos 26 aproximadamente. Então vamos lá. Fazer a nossa outra reta. Aqui é um pouquinho difícil, né, de fazer, porque eu preciso segurar aqui e traçar a reta. Mas vocês aí no caderno com a régua, tenho certeza que vai ficar ótimo. Então vamos lá, ó. Aqui eu vou caprichar para aparecer a reta. Escorregou um pouquinho. E aqui nós vamos fazer de novo a nossa flechinha para cima. Tudo bem? Então vamos continuar. Aqui nós vamos colocar o total máximo de votantes. Então aqui, quanto que a gente tem em máximo? O 44, certo? Então nós vamos colocar aqui. Mas lembra que eu falei que 44, nossa, vai ser difícil. Quem tem caderno de quadriculado pequeno, não tem 44 quadrinhos. Então nós vamos fazer de 2 em 2, para que dê certo em qualquer folha quadriculada. Ah, e lembra que eu falei, quem não tem folha quadriculada, se a sua folha é só de linhas, você pode fazer também, você vai contar as 26 linhas aproximadamente. Ai, mas eu não tenho nem o quadriculado e nem a folha pautada, aquela de linhas. Então você vai pegar uma folha branca, vai fazer com a sua régua, pode fazer mais ou menos 26 centímetros se for no papel sulfite, porque daí você vai fazer cada pontinho que a gente vai desenhar, você vai fazer de 1 centímetro, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos começar a contar. Onde cruzou aqui as minhas duas retas é onde inicia, não é? Então lá eu vou marcar o 0, certo? A gente sempre vai começar no 0. E aí, lembram que eu falei que a gente vai ter que fazer de 2 em 2, porque senão fica muito grande e não cabe? Então, qual vai ser meu primeiro pontinho aqui? O 2, né? Então, olha lá, o 2. Se eu vou fazer de 2 em 2, 2 mais 2, o próximo ponto será 4. 4 mais 2, o próximo ponto será 6. 6 mais 2, o próximo ponto será 8. E assim nós vamos fazer de 2 em 2, vocês em casa também, de 2 em 2. Até aonde? Até a gente chegar no 44. Então, vamos lá, vocês aí em casa e eu aqui, ó. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, deixa eu segurar em outro lugar aqui, 36, 38, 40, 42, 44. Olha lá. Ok? Até aqui 44. Certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem o de vocês. Ok, estudantes, conseguiram terminar a sua reta aqui com a quantidade de estudantes? Agora nós vamos para o outro eixo aqui, a outra reta. Aqui nós vamos marcar as idades. Então, olha lá, nós vamos começar com 9 anos, porque não tem ninguém que tenha só 1 ano no 5º ano, né? Vocês já cresceram, já estudaram alguns anos, então quem tinha menor idade tinha 9. Então, nós só vamos colocar estas idades dos entrevistados. Então, iniciando com a 9 anos. Então, vamos lá. Aqui eu vou marcar, olha, 2 quadradinhos e marcar aqui embaixo, 9 anos. Deixo um espacinho aqui, ó, e vou marcar mais 2 quadradinhos, 10 anos. Deixo mais um quadradinho livre e vou marcar 11 anos.
E mais um quadradinho e vou marcar 2 espacinhos, 12 anos. Aqui a gente pode pôr o nome do eixo, né? Que é o eixo de idades. Aqui no cantinho, ó. A gente escreve aqui, ó, idades. Tudo bem? E agora sim, agora nós vamos ter que montar o nosso gráfico. Então, vamos começar com a idade de 9 anos. Eu tive um total de 24 estudantes com 9 anos. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, 9 anos e vou procurar o 24, ó. 24 está aqui. Eu vou fazer a mão livre porque, pra mim aqui, é ruim a régua e segurar o flip. Então, vocês lá com a régua, por favor, né? Ou quem faz bem retinho, ó lá, ó. Nós vamos marcar aqui, ó. 24 estudantes votaram e eles tinham 9 anos. Tudo bem? Agora vamos para os 10 anos, ó. 44 estudantes. Então, vamos lá, ó. Aqui, 10 e 44. Então, nós vamos marcar aqui e tentar fazer bem retinho. Vocês lá com a régua sai bem retinho, bem caprichado, né? Aqui eu tô tentando, ó lá. Quase perfeito, ó. Retinho. Tá vendo? Já saiu, começou o nosso gráfico. Vamos agora para os 11 anos. Com 11 anos temos 10 estudantes. Então, lá onde diz 10, e eu vou pegar os estudantes que têm 11 anos, ó. Marquei. Opa, aqui entortou um pouquinho, vamos arrumar. Ó lá. E agora, com 12 anos, nós tínhamos só um estudante. E como é que eu faço agora? Eu não tenho o número 1 aqui. Eu comecei pelo 2. O que eu faço para arrumar isso? Bom, se eu pegar, lembrar que 1 é a metade do 2, o que eu vou ter que fazer com o meu quadradinho? Pegar só a metade do quadradinho. Então, para eu dizer que tem um estudante, eu marco a metade do meu quadradinho. Olha lá. E agora, para a gente dar uma colorida e ficar visualmente melhor, nós vamos pôr uma corzinha aqui, ó. Ó. Depois vocês pegam lá, ó, um lápis de cor e vamos pintar, ó. Olha lá. Cada uma das minhas colunas aqui, ó, vou fazer de uma cor diferente. Então, vamos lá. Tudo bem? Ah, faltou o vermelho. Vamos lá. Vermelhinho aqui, ó. Terminei meu gráfico. Será? Tem alguma coisa faltando. O que falta aqui, gente? Vamos pensar um pouquinho? O que faltou para o nosso gráfico? Ah, lembram-se dos elementos que eu falei? Falta o título e falta a fonte. Então, vamos lá. O título tá fácil, a gente já tem aqui, ó. Então, vamos só copiar lá, ó. Idade dos estudantes. Eu vou trocar essa caneta porque ela não tá aparecendo. Então, vamos trocar aqui, vamos ver se ela aparece. Dos estudantes de 5º ano entrevistados. Falta mais alguma coisa, vocês lembram o que é? Eu coloquei o título, falta a fonte. Então lá embaixo, ó, eu vou escrever fonte. Pesquisa de opinião. Feita com estudantes. Em 14
8/8/2020. Completo o nosso gráfico agora, tudo bem? Se você não terminou, você vai terminar enquanto eu vou mostrar para vocês aqui, olha. A professora Nilma pegou uma folha que só tinha linhas e olha como ficou o gráfico dela, tá? Então é possível fazer sim, somente com linhas, tá, pessoal? Então veja, é o mesmo gráfico aqui e aqui, tá? Então esse nós fizemos juntos e aqui a professora Nilma fez para nos mostrar como era, certo? Então, olha lá, este gráfico é denominado gráfico de barras ou de colunas. Ele é bem parecido com o anterior que eu havia mostrado para vocês. Lembra que eu falei que o anterior era de barras, mas ele estava na horizontal? Esse é de barras e está na vertical. Tudo bem? Vamos adiante então. O mesmo gráfico com os mesmos dados, olha gente, só que ele mudou o formato. Ó, idade dos estudantes de 5º ano entrevistados. Então vejam lá, este é um gráfico que a gente chama gráfico de setores, mas muita gente também chama ele de gráfico de pizza. Tá vendo que aqui, ó, não parece uma fatiazinha da pizza? Então tem muita gente que somente diz que ele é gráfico de pizza, mas a gente pode encontrar com esses dois nomes, tá? Então vejam lá, nesse nosso gráfico nós temos o título, temos os números, temos a legenda, temos a fonte, tá? Então não podemos esquecer os elementos que são importantes. Vamos adiante então. Vocês já entenderam um pouquinho de gráficos? Já, né? Então vamos lá. O gráfico de colunas representa o tempo de banho em minutos de uma família com 7 pessoas, sendo 3 meninas, e as meninas aqui a gente vai chamar de A, B e C, 2 meninos que são o D e o E, a mãe que é M e o pai que é P. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos pedir alguma coisa sobre esse gráfico. Então veja, vocês vão ter que olhar o gráfico e tentar descobrir, olha, qual é o tempo total de banho das mulheres da casa? Somente das mulheres da casa. Conseguem descobrir? Vamos tentar? Então vamos lá. Qual é o tempo de banho então só das mulheres? Lembram-se que eram 3 meninas? As meninas A, B e C e a mãe também. Então nós temos 4 pessoas, certo? Então vamos lá. Olhando para o gráfico,
As meninas A e B, olha lá, tem 15 minutos cada uma. Usa para tomar banho, tá no gráfico. Então, 15 mais 15. A menina C leva 30 minutos para tomar banho. É muito, né? Mas tudo bem, tá no gráfico. E a mãe, que era a letra M, está aqui no gráfico. Em 5 minutos ela toma banho. Qual é o tempo total? 65 minutos. Aonde que está a resposta de 65 minutos? Não tem. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou descobrir? Eu tenho que lembrar que 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Lembram-se? Então, eu tenho 60 mais 5, que eu vou ter 1 hora e 5 minutos. E aí, nós achamos a resposta lá, ó. 1 hora e 5 minutos. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Olha lá, o gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D em um campeonato de futebol de uma escola, tá? Então, vocês vão ter que olhar para o gráfico e descobrir, olha lá, quantos pontos cada time fez, né? E aí, a pergunta vem agora, ó, olhando para o gráfico, então, de acordo com este gráfico, quantos pontos o time C conquistou? Olha lá. Como é que a gente vai descobrir? Olhando para o gráfico. Então, eu quero saber o time C. Quanto que o time C fez, ó? Tá aqui. Olha lá, agora eu tenho que olhar na barrinha aqui, ó. Quantos pontos o time C conquistou? 40. É só olhar no gráfico, né, gente? Então, vamos lá. Agora, com vocês. Olha lá. Este gráfico representa o número de aniversariantes de uma turma em cada mês. Então, por mês, quantas crianças fez aniversário? Então, eu quero saber, primeiro, em qual mês há mais aniversariantes? E, por segundo, quantos estudantes há nessa turma? Olhando no gráfico, descubram lá. Tempinho para vocês. Tudo certinho, estudantes? Conseguiram descobrir em qual mês há mais aniversários? Qual mês é o maior aqui nesse gráfico? Ó? Olhando o gráfico. Olha lá, mês de outubro. E para descobrir quantos estudantes há nessa turma? Vocês teriam que olhar o gráfico, né? Por exemplo, em janeiro eu tenho 4 aniversariantes, mas em fevereiro eu não tenho nenhum. Depois, em março, eu tenho 3 estudantes. Em abril, em maio, teria que olhar mês a mês. E aí chegar à conclusão. Quantos aniversariantes, quantos estudantes tem nessa turma? Vamos ver? Olha lá. Nós temos 38 estudantes nessa turma. Se você foi contando mês a mês, você chegou em 38, certo? Então, vamos agora para o próximo. Este eu vou deixar para vocês fazerem. Quero ver, vocês vão ter que ler. Tem 2 perguntas. Vou dar no tempinho e vocês vão responder aí, ó. Eu sei que vocês vão dar show.
Então, tempinho para vocês. Tudo bem, estudantes? Então, agora eu vou retomar com vocês esse probleminha. Lembrando que não precisava copiar. Vocês tinham somente que anotar a pergunta e responder a pergunta só. Então, olha lá. O senhor Luiz é dono de uma loja de brinquedos. No final de julho, ele resolveu fazer um gráfico apresentando a quantidade de brinquedos que vendeu durante o mês. Então, observando o gráfico, olha lá, a gente deveria responder. Primeira pergunta, qual é o brinquedo menos comprado? Então, vamos olhar o gráfico aqui, ó. Nós tínhamos, olha lá, o que tem menos? As bolas. Então, resposta, bolas. No total, quantos brinquedos foram vendidos no mês de julho? Então, de novo, eu preciso olhar o gráfico. Olha lá, por exemplo, isso é tudo do mês de julho. Bonecas, quantas ele vendeu? Olha lá, 30. Carrinhos, 40. Jogos em geral, 40. E bolas, apenas 20. Então, eu deveria pegar esses valores e somar. Vocês fizeram isso? Vamos ver quanto deu? Olha lá, 130 brinquedos. Tenho certeza que vocês chegaram nesse número, certo? Então, agora nós vamos para a nossa tarefa. A tarefa de hoje é a seguinte, ó. Faça uma pesquisa sobre a comida preferida dos seus amigos e familiares. Organize os dados num quadro primeiro, como a gente tinha feito lá no começo da nossa aula, lembram? A gente pegou o quadro e depois a gente fez o gráfico. Então, vocês vão fazer igual. Então, vocês vão fazer o quadro e depois vocês vão fazer um gráfico com essas informações. Então, é só voltar lá na nossa tarefinha de hoje, vocês vão fazer direitinho, certo? Então, tempinho para vocês copiarem a tarefa.
Ok, estudantes? Tarefa copiada? Agora vamos para o nosso quiz. Então vamos lembrar um pouquinho da nossa aula hoje. Hoje nós trabalhamos com o quê? Lembram-se? Será que eram multiplicações? Foram frações? Será que eram quadros e gráficos? Ou eu trabalhei com geometria junto com vocês? Vou dar uma dica. Nós trabalhamos com quadros e gráficos. Essa foi moleza, né? Então vamos lá. Número 2. O gráfico abaixo é denominado de. Então, olhando lá para ele. Ele é um gráfico de barras e colunas, ou ele é um gráfico de setores e pizzas, ou ele é um pictograma? Olha, já tá a dica ali mesmo. Olhem para ele. Ele é um pictograma. Lembram-se que eu falei lá no início? Quando é pictograma, a gente tem os desenhos que representam cada voto. Mas eu vou falar uma coisa, nem sempre cada desenho representa apenas um voto. Normalmente, no pictograma, cada desenho pode representar mais votos. Poderiam, por exemplo, que cada bicicleta representasse 10 estudantes. Quando a gente tem um número muito grande de entrevistados, a gente pode fazer isso. Tá? Então, o pictograma a gente também. Normalmente, quando a gente tem um pictograma, é porque o número de nossos entrevistados pode ter sido um pouco grande. E aí, vai necessitar de uma legenda para explicar isso que eu estou falando. No nosso caso de hoje aqui da aula, nós não tínhamos legenda. Lembram? Era só o pictograma. Então, aqui sim, cada desenho representava um voto de um estudante. Mas, se tiver legenda, vocês têm que ter atenção. Certo? Vamos para o próximo. Número 3. Qual elemento está faltando no gráfico abaixo? Então, olha lá, a gente tem um gráfico. Lembra que eu falei várias vezes dos elementos? Nesse gráfico, o que já tem ali? Ó? Vamos pensar um pouquinho. Uma dica lá para vocês. Ó. Nós temos o título. Olhando para esse gráfico, tem números nesse gráfico? Tem. Tem legenda nesse gráfico? Tá aqui, né, a legenda. O que está faltando nele? Será que é o título? Será que é a fonte? Será que faltou número ou será que é legenda? O que vocês estão dizendo lá? O que faltou? O que faltou? A fonte. Isso mesmo. Então, olha lá, a fonte do nosso gráfico, né? Então, essa fonte aqui, ó, de novo, pesquisa de opinião feita com os estudantes. Sempre tem que ter, vocês devem sempre lembrar de colocar da onde saíram esses dados, tá, gente? Na tarefinha de vocês também, não esqueçam. Por hoje era isso, então um forte abraço para vocês e até a próxima.